Desde sempre, a conciliação é vista como uma forma de harmonizar interesses. É um acordo. E o Tribunal de Justiça do Maranhão tem dado prioridade à política nacional de tratamento adequado de conflitos, incentivando a conciliação e a mediação. São os benefícios dessa ideia que a gente vai apresentar e debater hoje no Justiça Cidadã, um programa do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Veja esse e outros destaques na edição de hoje. A expansão e o trabalho dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, projeto que ajuda o cidadão a resolver problemas do dia a dia. O uso da mediação digital como ferramenta para facilitar o acesso do público. O balcão de renegociação de dívidas, uma alternativa rápida para consumidores e empresas resolverem pendências. O quadro Juridiquês traduz o significado de fumus boniuris. A campanha Destrale parte do Plano de Logística Sustentável do Tribunal de Justiça do Maranhão para incentivar o uso racional e inteligente de materiais por servidores e magistrados. Aqui no estúdio, quem vai conciliar com a gente para deixar tudo bem claro é o juiz Alexandre Abreu, coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos do Poder Judiciário do Maranhão. Tudo isso agora no Justiça Cidadã. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania do Poder Judiciário do Maranhão foi criado no ano de 2011. O NUPEMEC já implantou vários projetos para facilitar a vida dos cidadãos. Ele incentiva a solução dos conflitos por meio do consenso, do diálogo, de um acordo entre as partes envolvidas. A atual gestão do Tribunal de Justiça, presidida pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, tem dado prioridade aos investimentos na política nacional de tratamento adequado de conflitos. Atualmente existem 18 centros de conciliação no Maranhão, 8 deles aqui em São Luís. No interior são 2 em Imperatriz, outros 2 em Caxias, 1 em Bacabal, Balsas, Chapadinha, Maracassumé, Passo do Lumiar e Timon. E quem está aqui para falar sobre conciliação e mediação é o juiz Alexandre Abreu. Ele é o coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos, que tem como presidente o desembargador José Luiz Almeida. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre Abreu. Obrigado, Amanda, Eida. É um prazer estar compartilhando esse momento com toda a sociedade que nos assiste pela televisão. Doutor Alexandre, como tem sido esse apoio oferecido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão? Bom, nós temos que compreender que a política de tratamento adequado de conflitos é uma política que originou-se no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, trazendo como prioridade para as gestões do tribunal a implantação de uma tecnologia nova, de um meio moderno de atender a sociedade, invertendo um pouco da ordem em que o cidadão espera que o judiciário dê a resposta aos seus problemas e convidando, na verdade, as partes a serem protagonistas na solução do conflito. Com isso, passamos então a criar espaços adequados para o tratamento de conflitos. O primeiro apoio conferido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão para a implantação da política de tratamento adequado de conflitos foi exatamente a criação de espaços e a formação de equipes que venham a ajudar o cidadão na solução dos seus problemas, facilitando o diálogo, estimulando a solução criativa, fazendo com que resultados antes que só vinham por força da lei em decisão judicial viessem a ser construídas pelo cidadão num debate harmonioso. Agora, doutor Alexandre, o senhor pode explicar a diferença entre conciliação e mediação para que os nossos telespectadores tirem suas dúvidas? Em verdade, a gente sempre está acostumado a ouvir as duas expressões até como sinônimo. O que muda entre uma e outra é a qualidade da demanda, ou seja, o tipo do problema e a forma de abordagem para resolvê-lo. Normalmente, nós compreendemos que a conciliação são demandas que são utilizadas, são técnicas utilizadas naqueles conflitos passageiros, em que as pessoas eventualmente não possuem uma ligação antecedente e que precisam resolver aquela questão com maior brevidade. Casos clássicos de dívidas, de eventual batida de veículo, em que as pessoas têm um problema passageiro e depois, eventualmente, não vão ter mais outro encontro ou necessidade de novos diálogos.
Já a mediação tem outra abordagem. O problema a ser enfrentado na mediação é o diálogo continuado. Fazer com que as partes que tenham um problema, e esse problema eventualmente pode se repetir, a discussão sobre essas questões, aprendam a conversar entre si e a construir esse vínculo de compartilhamento, de cooperação, para poder lidar melhor com essas questões. Casos típicos como família, vizinhança, em ambiente de trabalho, em que as pessoas hoje têm um problema e continuam convivendo. O amadurecimento na solução deste problema de hoje capacita o cidadão para que dali por diante todas as demais situações ele consiga já enfrentar com maior tranquilidade. Doutor Alexandre, qual o percentual médio de acordos nos centros de conciliação e como eles funcionam no Estado? Pois então, Amanda, a gente precisa compreender isso pelos diversos ambientes que nós enfrentamos. Hoje a conciliação no Maranhão, ela tem 3 linhas próprias de atenção. A conciliação pré-processual, aquela conciliação que ainda não existe um processo judicializado. O nosso índice de solução para esses casos, nas audiências presenciais, está na faixa de 67% de entendimento. Quando nós falamos de conciliação na área de família, e aí vem conciliação e mediação, investimento de longo prazo na busca de um entendimento, nós chegamos a 63% de entendimento só em audiências de conciliação. Infelizmente, quando a questão já é judicializada e os processos guardam já um certo desgaste entre as partes, o nosso índice de solução já fica próximo dos 17% nas ações em que as expectativas das pessoas para um resultado judicial quase sempre não são coincidentes às propostas apresentadas para a solução consensual. E aí, é claro, a Justiça tem conseguido receber essas demandas e dar a resposta esperada pela sociedade. Ok, doutor Alexandre, daqui a pouco a gente continua com esse papo. E para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão, você pode ligar, anote aí, para o 0800 707 1581 e falar com o Telejudiciário. A ligação é gratuita. O pessoal te atende de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Não esqueça, 0800 707 1581. O Tribunal de Justiça do Maranhão lançou neste mês de junho o projeto Destrale. A intenção é retirar o excesso de materiais dos setores de trabalho do Judiciário. O presidente do TJ fez questão de participar do lançamento. Quando assumimos o dia 14 de dezembro transato, já trazíamos no nosso discurso que nós queríamos empreender. E as comissões do tribunal, todos nós demos ênfase, inclusive esta que é presidida pelo eminente desembargador Jorge Rachid, do Núcleo Socioambiental. Porque há necessidade premente de que realmente hoje se trate bem. A natureza é importante, é você chegar e de mãos dadas. Hoje nós lançamos o projeto Destralhar. O que é isso? É tudo que nós temos inservíveis para nós hoje, que irão servir para outrem. E exatamente esse é o objetivo, não só o da presidência, mas como do todo colegiado do Tribunal de Justiça. O Núcleo Socioambiental e a Coordenadoria de Material e Patrimônio instalaram caixas coletoras em locais estratégicos para o descarte do material. Na ocasião, também foi entregue uma placa do projeto de eficiência energética, executado no Centro Administrativo pela SEMAR, com a troca das lâmpadas comuns por LED, sem custos ao Poder Judiciário. Esse projeto especificamente, foram mais de 1.000 lâmpadas que já foram substituídas, trazendo uma economia aí de mais de 70 mil megawatt-hora ano. Isso dá uma economia para a Justiça, algo em torno de 100 mil, 150 mil reais por ano. Então é um projeto bastante importante, é um projeto que é constante da SEMAR, é um projeto de eficiência energética. Além desse projeto, nós temos aí troca de geladeiras, a eficiência que lançamos recentemente do município, da iluminação pública do município de Alcântara, que é um programa anual que todo ano nós temos para poder você melhorar a eficiência energética, fazendo com que nós tenhamos uma energia de melhor qualidade, uma melhor prestação de serviço para toda a população maranhense. Não é só reduzir a produção de resíduos e evitar o desperdício. É incentivar o uso racional de materiais de expediente para que sejam reutilizados por outras unidades judiciais.
A iniciativa faz parte das ações previstas na Resolução 201/2015 do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e também no Plano de Logística Sustentável do TJ Maranhão. Nós inauguramos hoje, deslanchamos hoje o projeto Destralhe, que é para tirar todos aqueles bens que são inservíveis em cada gabinete, em cada setor, para que sejam reutilizados em outras comarcas ou mesmo destralhar, destralhar daquele ambiente de trabalho que material inservível faz mal à saúde. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre mediação digital. O juiz Alexandre Abreu vai explicar como funciona e o que o cidadão precisa fazer para participar. A gente não demora, aguarde. Justiça Cidadã está de volta, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje o entrevistado é o juiz Alexandre Abreu, coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos do Poder Judiciário do Maranhão. Recentemente, o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, emitiu uma recomendação para que os juízes ofereçam às partes o uso de plataformas digitais de conciliação e mediação antes do ajuizamento de processos. Doutor Alexandre, o senhor acredita que essa medida ajuda a reduzir o congestionamento de processos na Justiça? Com certeza, Amanda. Olha só, nós temos que entender que no Brasil há uma média de 30 milhões de ações novas por ano. Ações que são trazidas ao Judiciário como o primeiro local para a solução de um problema. Se nós pensarmos que assim agindo, as pessoas estão evitando a chance de dialogar com as empresas quando falamos em ações de consumo. E fazendo uma ação judicial, o curso desse processo em uma cidade distante da sede da empresa vai dificultar o diálogo entre a empresa e o consumidor para poder chegar a um consenso, a um resultado. As plataformas digitais surgiram exatamente para diminuir essa distância, fazendo com que o cidadão, através da tecnologia, converse diretamente com um representante da empresa, que vai reconhecer o problema apresentado e saber oferecer para o usuário, para o cliente, uma oferta que corresponda à satisfação do interesse, à correção do problema existente e, portanto, resolvendo o problema com tranquilidade, com facilidade, funcionando 24 horas por dia, 7 dias na semana, no conforto do lar ou às vezes no intervalo do cafezinho do próprio trabalho. As pessoas vão conseguir buscar a solução de problemas utilizando um veículo novo que integra o grande sistema da justiça na atenção à sociedade. Agora, como é que o senhor avalia a transformação social a partir do uso dessas plataformas de mediação digitais? Bom, o que nós precisamos compreender é que continua ainda o projeto da política de tratamento adequado de conflito a investir no cidadão como sujeito ativo, como primeira pessoa, a identificar o seu problema e procurar a resolvê-lo diretamente. Essa responsabilidade, essa conduta proativa que nós passamos a compartilhar com a sociedade, traz uma mudança significativa em vários aspectos ainda. E a gente tem que perceber isso. Quando você começa a perceber-se capaz de resolver os pequenos problemas, como da relação de consumo, ou as demandas mais complexas, como a melhor atenção para os filhos, a divisão de guarda e responsabilidade. Quando você começa a perceber, Amanda, como dentro da vizinhança você pode resolver problemas que melhorem a convivência coletiva, você passa a adquirir uma posição ética e política diferenciada na sociedade. Passa a perceber-se capaz de exigir dos poderes públicos qualidade dos serviços dela, passa a se ver como participante da melhoria da comunidade e, portanto, um agente de transformação da cidadania. Nós não temos a menor dúvida, é um passo aparentemente pequeno, algo que você parece nem sequer perceber, mas que vai trazer uma transformação social significativa e melhorada. E nós do Judiciário nos sentimos muito felizes de estarmos participando de forma bastante intensa nessa alteração.
O Tribunal de Justiça tem em sua sede uma sala de mediação digital. Doutor Alexandre, como tem sido a receptividade do público, dos cidadãos, das empresas em relação às ferramentas digitais e como funciona esse projeto? Então, Amanda, olha só, uma das maiores reclamações que nós recebemos da sociedade, dos usuários do judiciário, chama-se morosidade. E nós temos que compreender a morosidade pelo volume de serviços e pela burocracia que é um processo. Respeito à ampla defesa, produção de documentos, produção de provas, isso não pode levar a uma solução instantânea como gostaria a sociedade, ainda mais quando falamos que no Brasil temos mais de 100 milhões de processos. Isso seria impossível de corresponder a essa expectativa. O que o judiciário está fazendo é convocando o cidadão, mostrando para ele que a celeridade do resultado do processo pode vir a partir da sua própria intervenção. E quando disponibilizamos acesso a plataformas em ambientes como o espaço de entrada do Tribunal de Justiça, a porta de entrada dos fóruns, nós dissemos ao cidadão: você veio aqui pedir para que nós demos andamento ao seu processo, tudo bem, é seu direito, mas você já pensou em colaborar para o resultado da demanda? Esse é o nosso convite, essa é a nossa provocação. Nós disponibilizamos à sociedade uma ferramenta que pode ser utilizada para que ele colabore com o judiciário na busca de um resultado mais célere para as suas questões. E sempre por meio de um acordo, não é verdade? Que é o melhor caminho para solucionar os conflitos. Que é o bom caminho, afinal de contas, o acordo tem a conciliação dos interesses. Isso é muito importante. Quando você tem que determinar uma solução de problemas judiciais, você está restrito ao limite da lei. Uma pessoa está obrigada a atender e satisfazer o interesse da outra. Você não pergunta como o obrigado vai executar e nem você pergunta se aquela satisfação efetivamente alcançou o resultado. Quando você concilia, não. O diálogo é diferente. Você pondera os desejos, os interesses e a capacidade dos envolvidos. E, portanto, a resposta é sempre muito mais efetiva. O cumprimento do acordo é muito maior do que o cumprimento de uma decisão judicial. Ok, a gente ainda vai conversar mais sobre mediação, conciliação, acordo. Você quer saber mais sobre um assunto da justiça? Então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 988804461. No próximo bloco, o quadro Juridiquês explica o significado de fumus boniores. E o juiz Alexandre Abreu vai falar sobre o balcão de renegociação de dívidas, que vai acontecer de 2 a 6 de julho em São Luís. Você tem algum débito que quer renegociar? Então espere aí que a gente volta logo para explicar. Justiça Cidadã já está de volta e hoje conversa com o juiz Alexandre Abreu, coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos do Poder Judiciário do Maranhão. Consciente de sua missão como agente de pacificação social, o Tribunal de Justiça instituiu o programa Consumidor Adimplente, cidadão com plenos direitos, que auxilia as pessoas que têm débitos a pagarem suas dívidas, de acordo com a capacidade financeira de cada um. O balcão de renegociação de dívidas integra esse programa. A 5ª edição em São Luís vai acontecer no Shopping Rio Anil, no período de 2 a 6 de julho. Doutor Alexandre, como o cidadão pode participar, né? E quais são os serviços que vão ser oferecidos, além da negociação direta com as empresas que vão estar presentes? Pois então, Eider, Amanda, olha só, o Tribunal de Justiça do Maranhão, ele sabe do seu compromisso com a sociedade. Lidar com os processos já é um trabalho significativo. Mas a gente sabe que muitas pessoas precisam de apoio para além do que já está na Justiça. Criar oportunidades para a solução de conflitos, como o Centro de Conciliação, onde os tratamentos são individualizados, é muito importante. Acesso à plataforma também é bom. Mas existe um público que estava precisando de uma atenção diferenciada. O cidadão em situação de inadimplência é aquela pessoa que, por conta dessa circunstância, levada muitas das vezes por imprevistos,
se acha impossibilitado de usufruir de todos os direitos que possui. Não consegue um financiamento para montar um negócio, tem dificuldades até mesmo para arrumar emprego ou outros problemas decorrentes da situação de inadimplência. A oportunidade de negociar a dívida, contemplando a condição do devedor, foi uma preocupação que levou o Tribunal de Justiça a instituir o projeto Balcão de Renegociação. Trata-se de uma oportunidade em que empresas são sensibilizadas e levadas a um ambiente único, atendendo a população de quem comparecer, sem necessidade específica de convite, e fazendo para o cidadão propostas que possam contemplar as suas expectativas de necessidade, a capacidade de pagamento. Então nós estaremos lá presencialmente, com o governo do estado negociando IPVA, com o município falando sobre IPTU, negociando, parcelando, abatendo, bancos, universidades, condomínios, várias instituições presenciais. Além disso, o acesso à plataforma vai permitir o diálogo com mais de 450 empresas que também estarão com os canais abertos para poder receber propostas de negociação de dívida. Então, é uma oportunidade que não só o cidadão de São Luís, mas a escolha do local contemplou a proximidade com Paço do Lumiar, Raposo e Ribamar, e também pessoas de outras cidades ou até mesmo de outros estados que estejam passeando por São Luís, à época pós-São João, e ainda está aqui, poderá se dirigir a esse local, identificando a empresa com a qual tem alguma pendência e buscar uma linha de solução. Além das empresas atendendo diretamente, o Centro de Conciliação estará em serviço itinerante, podendo fazer audiências de conciliação ou agendamento de audiências de conciliação para também atender o cidadão que se encontra em situação de inadimplência. Doutor Alexandre, qual o alcance social de projetos como o Balcão de Renegociação de Dívidas e quais as principais empresas que estarão participando desta edição? Bom, Amanda, nominalmente a gente tem o governo do estado, o município, IPVA e IPTU, os bancos principais em atividade em São Luís, Caixa, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú, que são parceiros. Além disso, o ambiente em que estará funcionando o balcão será dentro de um shopping e suas principais lojas que trabalham com cartões próprios também estarão fazendo esse serviço. Então você já encontra aí a C&A, Riachuelo, o próprio Mateus Card. Então há uma série de empresas de grande movimentação fazendo esse atendimento. Além disso, nós vamos encontrar as universidades fazendo esses serviços. E o alcance social disso, eu diria que é o resgate da cidadania enquanto cidadão consumidor. O cidadão consumidor é um direito que hoje nós temos abraçado, aquilo que nos permite atuar quanto consumidor, a utilizar o cartão de crédito, a comprar parcelado, a fazer novas contratações que quando estamos em inadimplência isso se torna inviável. Só para você ter uma ideia, o balcão de renegociação, no momento em que eu regularizo minha situação de pagamento com universidades, permitiu a chegada de pessoas à formatura. Então nós hoje temos pessoas que conseguiram concluir o seu curso de faculdade e conseguiu entrar no mercado de trabalho e estavam impedidas porque tinham pendências financeiras que não conseguiam achar solução. Nós temos pessoas que conseguiram montar empresas porque a pendência que existia não liberava a linha de financiamento. E quando você olha esse universo de sucessos, você percebe que esse é um trabalho que efetivamente traz para o cidadão oportunidades novas para implementar seus negócios, seus projetos e também serve emocionalmente para aquelas pessoas que estavam desgastadas com a presença de dívidas que não conseguiam resolver. Isso afeta inclusive a autoestima das pessoas. Exato, né? Existem aquelas pessoas que não dormem direito, que se sentem angustiadas porque as dívidas não estão sendo pagas. Então imagina você ter um trabalho que lhe permita toda essa gama de serviço, de resultados. A gente fala do lado social, mas tem também o lado psicológico, emocional, né? As pessoas
acabam percebendo isso como uma oportunidade de não mais, como elas gostam mesmo de dizer, de se livrar desses pequenos problemas que são tão angustiantes. Com certeza. Tá certo. Bom, e chegou a hora do quadro Juridiquês, hoje com o significado de Fumus Boni Iuris. Juridiquês. Cuidado, onde há fumaça, há fogo. É nesse sentido que o direito usa a expressão do latim fumus boni iuris. O juridiquês de hoje vai decifrar esse mistério. Fumus boni iuris, em tradução literal, significa fumaça de bom direito. A expressão latina indica que há indícios de que quem está pedindo a liminar tem direito ao que está pedindo. Em outras palavras, o magistrado não está julgando se a pessoa tem direito, mas se ela parece ter o direito que diz que tem. Fumus bonis iuris, fumaça de bom direito. Simples presunção de legalidade e a possibilidade de um direito. É um sinal ou um indício de que o direito pleiteado, de fato, existe. Anota aí. Doutor Alexandre, em suas considerações finais, o senhor acredita que o Tribunal de Justiça do Maranhão está no caminho certo rumo à pacificação social? Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Amanda, eu é muito feliz essa pergunta. Olha só, quando nós implementamos a política de tratamento adequado de conflito, fomos indagados se o que nós queríamos era diminuir o volume de processo e isso, de algum modo, criou uma imagem de que estávamos querendo trabalhar menos. Isso não é verdade. O Poder Judiciário se fortalece não pela quantidade de trabalho, mas pela qualidade do trabalho, pela qualidade do resultado desenvolvido. Se nós tivermos, eventualmente, o resultado esperado, ou seja, que a sociedade seja colaborativa com o Judiciário e ajude ela própria a resolver os problemas que está sob o controle dela, o Judiciário vai poder se empenhar naquelas demandas que só a ele cabe resolver. Nós reclamamos muito da ausência de proteção às mulheres vítimas de violência, da falta de julgamento de crimes, da permissibilidade com a violação dos direitos sociais, porque o judiciário está assoberbado. Nós não temos condições de cuidar de tantas demandas. Se a sociedade passar a ser parceira do judiciário e poder atuar fortemente na posição protagonista da solução dos seus próprios problemas, com os recursos que o judiciário está lhe dando, o Poder Judiciário, juízes e toda a estrutura que congrega servidores e a parceria estendida, promotores, defensores, advogados, delegados, toda a estrutura do sistema de justiça vai trabalhar com maior eficiência naquelas questões que são próprias e só nós podemos resolver. Nós precisamos pensar numa sociedade de futuro colaborativa. O judiciário está para atender o cidadão, mas o cidadão, será que não pode atender o judiciário também? Essa é a pergunta que eu deixo a vocês. Doutor Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E se você quer participar do programa, envie uma pergunta, reclamação, sugestão ou elogio. O número do nosso WhatsApp é 98880-4461. Chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Você sabe, é sempre aos sábados ao meio-dia. Com reapresentação às segundas e quartas às 9 da noite. Até a próxima edição. Até lá!